Adrian é o Sentimonstro? Deus, o Adrian é o Sentimonstro. Eu tô acreditando até agora que o Adrian é o Sentimonstro. Eu não acredito. O Adrian é um Sentimonstro. Depois do episódio Risk ser vazado, esse é o assunto mais comentado em todas as redes sociais. Isso porque o episódio tá concretizando a teoria mais temida de todo o fandom. E como vida de Miraculous não é fácil, alguns dos fãs foram perguntar ao Thomas algumas dúvidas relacionadas a essa teoria. Teoria barra confirmação, né? E eu já vou ler esses tweets e aprofundar mais nela. E talvez, assim, só talvez, esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu peço que vocês surtem comigo até o final. Pera aí. Esse vídeo tem spoilers da primeira parte do episódio final da 4ª temporada. Caso você não tenha assistido ou não queira levar spoilers, eu sugiro que você veja outros vídeos do canal que tá aparecendo no card acima. Agora, já que você quer continuar vendo o vídeo, vamos lá. Para fins de contextualização, em 2018, Thomas estava respondendo uma dúvida quando disse o seguinte: sim, isso vai acontecer no final da 4ª temporada, mas Cat Noir vai perecer, então Ladybug terá que recuperar a Miraculous dele do Rockmoth para fazer o pedido e trazê-lo de volta no final da 5ª temporada. Mas nessa época, ninguém acreditou que o Thomas estava falando sério, até porque ele tem um histórico de falsos spoilers. Ai, por que a gente deixou esse de lado? Calma que eu vou explicar melhor esse tweet durante o vídeo. Com o passar do tempo, foram lançados novos episódios e temporadas, até que o fandom levantou a seguinte teoria: e se o Adrian e o Felix forem Sentimonstros? Mas é claro que essa ideia não surgiu do nada, tinham muitas evidências que comprovavam essa teoria. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Tá bom, parei. Desde o começo, a Emily e seu passado suspeito eram introduzidos pros Miraculous aos poucos. Mas era tão aos poucos que parecia que tocar no assunto era proibido. Não falamos da Emily, não. Com o passar dos episódios, descobrimos que Emily era mãe do Adrian, que até então estava falecida aos olhos de todos. Ela foi o motivo pelo qual Rockmoth decidiu pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. O Gabriel tinha um porta-retrato com a foto dela e uma joia do lado, que mais tarde descobrimos que era um dos 2 Miraculous que Mestre Fu perdeu. E por fim, também foi revelado que a Emily estava dentro de uma cápsula e que aquele Miraculous estava danificado. Somando isso tudo, mais os conteúdos extras que o clube disponibilizava, descobrimos que a Emily estava dentro da cápsula porque o Gabriel sugeriu que ela usasse Miraculous. Mas por que ela usaria um Miraculous danificado? Isso foi algo que os fãs tentavam descobrir desde sempre. Por que ela estaria lá? Por que ela teve que usar o Miraculous? Ela era uma vilã junto de Gabriel? Aproveitando rápido esse gancho pra falar que eu fiz um vídeo teorizando em cima da história do Gabriel, duvidando se ele realmente estava querendo só trazer a Emily de volta. Então, caso você não tenha assistido, tá aqui no card também pra vocês verem. Continuando, muita gente não ia com a cara dela, inclusive eu, obviamente por não sabermos muita coisa sobre seu passado. Ela parecia tão perfeita pra todos, mas era o principal foco de um vilão. Ela tinha boas intenções? Foi aí que alguém pesquisou mais sobre aquele quadro. Esse quadro, tão icônico quadro que sempre aparece na série, foi inspirado num quadro real, Woman Gold, de um pintor chamado Gustav. Esse retrato era de uma mulher chamada Adele, e eu vi muita gente falando que ela era uma mulher infértil. Eu não achei nenhuma informação sobre isso, mas eu descobri que ela chegou sim a ter uma criança, mas ela faleceu dias depois do nascimento. E até então não tiveram mais filhos. Viu? Teorizando pacas também é cultura. Então, se o quadro da Emily foi inspirado nessa mulher, não seria à toa, né? Ou seja, talvez a Emily não seja capaz de ter filhos e então usou Miraculous do pavão pra criar o Adrian. Todo mundo fala que é impossível que alguém seja perfeito. Ninguém é perfeito e todos os seres humanos têm falhas. Mas ao longo da série, sempre que o Adrian era mencionado, a primeira palavra que falavam era que ele era perfeito. Talvez seria apenas uma hipérbole, mas faria sentido em um universo onde são criadas criaturas que são sim perfeitas. Então, para fins de esclarecimento, Thomas informou mais sobre os Sentimonstros. Sentimonstros são sim capazes de crescer, se apaixonar, ter filhos e outras coisas que um ser humano pode fazer, caso ele fosse feito para ser humano. São seres vivos, não objetos. Eles podem ter sim Miraculous e serem acumatizados. Eles são capazes de permanecerem vivos mesmo que o portador do Miraculous do pavão não esteja. E podem ter livre-arbítrio, que pode ser anulado pelo seu amor. O Adrian possui todas essas características que foram mostradas em episódios como Cat Blank, quando ele foi akumatizado, Efêmero, quando Gabriel manda o Adrian obedecê-lo, Wishmaker, onde ele possui um desejo muito específico para um bebê, e Risk principalmente. E o fato do Adrian ser alérgico apenas, eu acho que era tanto para indicar que ele era um Sentimonstro como para fazer uma brincadeira, porque é bem contraditório ele ser alérgico a alguma coisa que ele foi feito. Enfim, brincadeira sem graça, Thomas. Com todas essas evidências, muitos Miraculous lamentam que o Adrian seja um Sentimonstro e que seria algo muito complicado de se explicar. Mas Thomas, ainda respondendo perguntas, diz o seguinte: pelo que eu li, essas teorias estão apenas afirmando que a história do Adrian seria uma espécie de releitura de Pinóquio. Nada complicado aqui. Quando estamos falando para crianças, o problema nunca são os temas, mas sim encontrar o tom certo. Father, when can I leave to be on my own? I've got the whole world to see. Pra deixar mais claro pra vocês, Adrian foi feito pela sua mãe, assim como o Pinóquio foi construído pelo carpinteiro. Tanto Emily quanto o carpinteiro desejavam que seus filhos fossem meninos de verdade. E na história do Pinóquio, ele precisava ser bondoso e generoso pra tornar esse desejo realidade. E observando o comportamento do Adrian, podemos ver que existem muitas semelhanças. Mas se o Adrian era um Sentimonstro esse tempo todo, por que o Shadow Moth nunca percebeu ou tentou controlar o Cat Noir?
Thomas explicou que não se pode sentir o Sentimonstro, apenas o Amok. O faminto tinha comido o Amok dele, e por isso que a Mayura conseguiu sentir, mas o suposto Amok do Adrian tá em uma das alianças gêmeas, já que são com elas que o Gabriel e a Natalie fazem os comandos. Mas como sabemos, são duas alianças gêmeas. E o Felix e o Adrian são praticamente idênticos, então, logicamente, o Felix também seria um Sentimonstro, inclusive por conta da dupla interpretação do episódio Gabriel Agreste. Mas por que eles criaram dois? Porque o Felix obedece quando a Natalie tá dando ordens para o Adrian, porque ele queria recuperar as alianças. Pra quem não sabe, Felix era um personagem original da série quando ela ainda tava no formato de anime. Mas, por conta do personagem não ser muito cativante, eles descartaram o personagem e criaram o Adrian. Eu vi um vídeo da Stark Sparkle teorizando que talvez o Felix seria o Sentimonstro original. E faz total sentido, porque ele era a primeira versão do personagem. Então, como eles trouxeram o personagem de volta pra série, será que o Felix foi a primeira tentativa da Emily criar um ser vivo tão complexo? Seria por isso que ele tem afeição por ela? Será que por conta do Miraculous estar danificado, o Felix já tinha consciência de que alguma coisa não estava certa? E é por isso que ela teve que criar o Adrian, um que não tivesse consciência de que era um Sentimonstro, e por isso colocou muito esforço e ficou nesse estado de coma? Ah, isso explicaria por que o Adrian é tão lerdo. E por que a Emily daria um Sentimonstro pra irmã dela criar? Ela também tinha a mesma condição da Emily? O caso do Felix, infelizmente, ainda é complexo e temos poucas respostas. Como o episódio Risk confirmou 99% de que o Adrian e o Felix são Sentimonstros e a embaixadora do Miraculous disse que ela sabia disso desde a segunda temporada, aquela fala do Thomas em 2018 pode se concretizar em Contra-Ataque, já que vimos o caos acontecendo e sabemos que será um final aberto e não terá um final heróico. Então, como todos relembraram dessa fala, um fã perguntou: se teoricamente um Sentimonstro for tirado da existência e trazido de volta, esse Sentimonstro teria o mesmo senso de consciência e identidade? Aí o Thomas responde: provavelmente, funcionaria como estralar de dedos do Thanos, eu acho. E então outro Miracular pergunta: então se a Ladybug conseguisse o Miraculous do Pavão, ela conseguiria trazer a Sentibug de volta? A mesma Sentibug? Sabendo que não foi a Ladybug que originalmente a fez, não sei se ela poderia fazer exatamente a mesma novamente. Essa é a hora que todo mundo já entra em desespero, sabe? Então, por exemplo, se eu criasse um Sentimonstro e ele fosse tirado da realidade, eu poderia trazê-lo de volta com as mesmas memórias, etc. Se o Sentimonstro adquire uma memória da qual você não está ciente, como poderia reproduzir essa memória? Ah não, Thomas, não me faz sofrer mais do que eu já tô. É verdade, isso é um pouco triste, pois quanto mais liberdade você dá pra um Sentimonstro, mais difícil é trazer de volta se você o perder. Então, se entendemos bem, o Gabriel não dava liberdade pro Adrian e prendia ele dentro de casa com medo de que se ele o perdesse, ele conseguisse trazê-lo de volta como ele estava anteriormente. E se o que o Thomas disse for verdade, quando o Cat-Ma deixar de existir, mesmo que a Ladybug consiga o Miraculous de volta, ela não vai conseguir trazer o Adrian que conhecemos. Eu tô extremamente mal agora. Eu e vocês precisamos de terapia urgentemente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Me desculpa por terminar desse jeito triste. Quem chegou até aqui, comenta que pena pra eu saber quem foram os guerreiros que chegaram até o final do vídeo. Por favor, quem não for inscrito, se inscreve. Ajuda essa criadora de conteúdo a pagar a terapia dela. Dá um like, compartilha com seus amigos pra você não sofrer sozinho. E eu vejo vocês no meu próximo surto. Tchau!